Seletividade direcional. Então agora nós vamos fechar os conceitos aqui de seletividade. Já temos 2 vídeos aí que a gente começou a falar sobre os princípios de seletividade, falamos sobre seletividade perimétrica, depois falamos sobre seletividade cronométrica. Agora vamos falar sobre outro tipo, que é a direcional. E essa aqui, ó, é particularmente aplicável em redes em anel. Como assim em redes em anel? Onde a gente pode ter a possibilidade de uma carga ser alimentada por mais que uma fonte, ou ter mais que um caminho de corrente para chegar até a carga. Então a gente pode ter também, por outro lado, uma falha, né, um curto-circuito, que pode ser alimentada de ambas as extremidades desse anel. E aí é necessário usar um sistema, então, que seja sensível, um sistema de proteção que seja sensível à direção do fluxo dessa corrente de falta, para a gente poder localizá-la e eliminar. Então vamos olhar aqui a nossa concepção de um diagrama aqui, ó, representado então, por que esse diagrama aqui é representado como em anel? Porque a gente tem duas possibilidades, a gente tem 2 transformadores aqui colocados em paralelo, alimentados pela mesma fonte, então nós temos um caminho aqui, um disjuntor em paralelo, H1 proteção de alta, D1 de baixa, H2 a proteção do transformador 2 de alta, e aqui o D2 de baixa. E aí ligando aqui num barramento único, ou seja, formando um paralelo aqui na alimentação, esses 2 transformadores colocados em paralelo. Bom, mas primeiro, qual a vantagem de colocar 2 transformadores em paralelo? Seria que, em caso de um deles, de um dos ramos ser liberados aqui para manutenção, nós teríamos a outra possibilidade, que é alimentar então as cargas aqui de baixo pelo outro transformador. Agora, do ponto de vista de proteção, aí a gente precisa fazer um recurso aqui de proteção direcional, senão a gente corre o risco de, em uma falha aqui, uma falta, dependendo do ponto dessa falta, a gente vai acabar desligando os 2 transformadores e perdendo a função, então, de ter um paralelismo, uma redundância. Então, vamos supor que aqui, ó, apontado aqui no ponto 1, uma falta, um curto-circuito. Como é que a corrente curto-circuito chega aqui? Ela tem a possibilidade, então, de entrar, ela sempre vai entrar aqui da fonte, e ela tem 2 caminhos. Ou ela vem por aqui, passando por H1 por dentro do transformador e chegando aqui, ou ela dá a volta por aqui, passa por dentro do outro transformador, vai lá no barramento, volta e chega aqui. E aí que entram nessas setinhas aqui, quer dizer, esse dispositivo que tem uma setinha e a direção da seta indica em que direção ele vai atuar somente para correntes de falta de curto-circuito. Então esse cara aqui só vai atuar nessa direção, a corrente tem que estar passando por ele nessa direção, assim como esse também só atua nessa direção. Se a gente olhar aqui, ó, o sistema então das correntes, em relação à proteção diferencial, para esse aqui, ó, está apontando para cima, a corrente está descendo para fechar aqui no ponto, está em sentido contrário. Então, para ele, não tem atuação direcional. Para esse cara aqui, tem atuação direcional, seta para cima, corrente está chegando na mesma direção, sim. Então, o que acontece? Esse aqui vai mandar o disjuntor D1 abrir. Quando ele mandar o disjuntor D1 abrir, o que vai acontecer com essa corrente? Não vai ter mais a possibilidade de chegar ali. Então, ela vai ser eliminada desse ramo aqui, eliminou desse ramo, esse transformador, o painel aqui não tem mais circulação de corrente de curto, esse transformador aqui, ok, pode continuar operando e fornecendo energia aqui para o painel. Agora, continuamos com o curto-circuito aqui por cima ainda, pelo outro caminho aqui por H1. E aí, quem é que vai atuar? Para tirar esse curto vai ser o H1 aqui em cima. Bom, aí, então, para que isso opere de forma correta, esses elementos D1 e D2 que estão vinculados à proteção direcional, eles têm que fazer o quê? Uma atuação temporizada ou instantânea em relação a H1 e H2. O que vocês acham? Tem que ser instantânea, ou seja, D1 e D2 vão atuar primeiro que H1 e H2. H1 e H2 são os temporizados cronométricos. Por que isso? Porque senão, ao passo que D1 fosse acionado, se H2 e H1 também fossem, iam desligar todo o sistema. A gente perderia as cargas. Eliminaria o curto, mas perderia as cargas. Então, nós vamos fazer o quê?
H1 e H2 sendo temporizados, e aqui identificou a falta pelo direcional D1, abriu, H2 parou de contar o tempo, então ele não vai abrir mais, não vai atuar mais. Mas quem vai abrir depois de um tempo vai ser H1. H1 abrindo, aí eliminou esse ramo aqui, tirou a corrente de curto-circuito, desligou o transformador, mas as cargas aqui embaixo continuam sendo alimentadas pelo segundo transformador. Então, dessa forma, a gente tem a possibilidade de continuar alimentando a nossa carga aqui sem eliminar o nosso sistema elétrico como um todo. E se a gente expandir isso para sistemas em anéis, né, em anéis grandes, sistemas interligados, seja ele de potência ou industriais, a proteção diferencial também é aplicável, porque ela vai identificar o sentido da corrente e vai desligar somente no sentido da onde está vindo a fonte de detecção dessas correntes. Falando agora sobre seletividade através de proteção diferencial. Então, o nome já está dizendo. Proteção diferencial vai fazer a atuação em cima de alguma diferença. Diferença do quê? De corrente. E olha que chamada interessante aqui. Essa proteção é usada para detectar correntes de falta com valores inferiores à corrente nominal. Como assim? Corrente de falta inferior à corrente nominal? A gente sempre estava falando de sobrecorrente, curto-circuito, acima de 10 vezes a corrente nominal. Pois é, mas a gente pode ter lá uma corrente de falta, ou seja, uma fuga à terra, né? Quando a gente tem um sistema que tem um rompimento de elétrica entre fase e terra, a gente começa a apresentar, então, uma corrente de fuga à terra que pode ser, e normalmente é muitas vezes, menor que a própria corrente nominal. Então, nós temos um sistema aí que vai ser sensível para fazer a proteção desse tipo de falta. Isso normalmente é aplicado aonde? Motores, geradores, transformadores ou conexão, um pedaço, um trecho de um sistema elétrico. Normalmente por quê? Porque são aplicáveis a sistemas que são críticos dentro de um sistema elétrico como um todo. Então, um motor de grande porte, um gerador lá dentro de um sistema, por exemplo, de cogeração, ou um transformador de grande porte, o transformador de entrada de uma instalação. Quer dizer que se ele parar, se ele falhar, além do seu custo direto, ele vai parar toda a instalação. Então, nesses casos, a proteção de seletividade diferencial é importante. E aqui a gente visualiza como que ela opera. Então a gente pega, em função do equipamento protegido ou então de um pedaço do nosso sistema elétrico, nós medimos um valor de corrente de entrada e a sua corrente de saída. Comparamos esses dois valores de corrente. Se o ΔI aqui for igual a zero, isso quer dizer que 1 igual a 2, e não temos nenhuma fuga aqui de corrente entre esse equipamento, ou entre a sua entrada e sua saída. Com isso, nenhuma atuação é feita. Agora, se aparecer uma diferença de corrente, quanto que é essa diferença de corrente? Vai depender dos ajustes, mas normalmente se trabalha na faixa de miliamperes ou poucos amperes, na faixa de 3, 5 amperes, dependendo do equipamento. A gente apresentar uma corrente de fuga aqui, nós já teremos uma atuação. Pois bem, e aonde que ocorre essa atuação? Se esse ΔI aqui, ele vai mandar um sinal, então, para desligar o elemento que está fazendo a alimentação, a proteção desse sistema como um todo, desligando o equipamento aqui, desligando o sistema. Então, essa é a ideia básica de uma seletividade diferencial. Aliás, esse conceito é utilizado lá nos nossos já conhecidos dispositivos de proteção o quê? Diferencial residual, os nossos DRs, né? Com a diferença que o DR ele não tem uma medição de entrada e uma de saída. Ele pega a medição de todas as correntes, faz uma medição vetorial em relação ao que está entrando e o que está retornando, e se tiver alguma diferença de corrente, ele sim vai ser acionado lá pelo seu dispositivo de medição de corrente diferencial residual. O residual seria da corrente que está indo, tendo a fuga para a terra. No caso da seletividade diferencial, então a gente utiliza esses dois elementos, sensores de corrente de entrada e de saída, para fazer então o sistema de proteção. Pois bem, falamos então, repassando agora, falamos sobre seletividade cronométrica, falamos sobre seletividade amperimétrica, falamos sobre seletividade lógica, falamos o que mais? Sobre seletividade
direcional, agora fechando aqui em diferencial, mas tem uma delas ainda que a gente pôs lá no começo, que a gente não falou ainda, que é essa aqui, ó, energética. Como é que funciona a seletividade energética? O próprio nome aí já está dizendo, dando a dica. Então, a seletividade energética, ela é tratada, ela é falada como seletividade energética, mas, na verdade, ela é voltada para a concepção construtiva dos elementos de proteção, por exemplo, de um disjuntor limitador de corrente. O que um disjuntor limitador de corrente faz? Ele faz um corte no valor da corrente de curto-circuito antes que essa atinja o seu valor máximo. Aqueles disjuntores limitadores que a gente viu lá no dimensionamento de condutores para cargas industriais. Então, utilizando-se da seletividade energética, a gente trabalha no quê? No conceito de que o valor de curto-circuito após aquele elemento, aquele elemento que faz, então, a limitação de curto-circuito, o seu valor de corrente de curto-circuito vai ser menor. Sendo menor, aí a gente consegue combinar, por exemplo, com seletividade amperimétrica, porque aí o valor reduzido, um elemento vai identificar um valor de curto-circuito, que está em série com ele vai identificar outro, porque a corrente foi reduzida. Então, essa seletividade energética, ela é utilizada de forma construtiva. Então, você tem que atuar em cima dos dispositivos que têm essa capacidade de reduzir, então, os níveis de curto-circuito. Para fechar tudo isso, nós vamos trabalhar com um estudo de caso. Nós vamos apresentar agora no último vídeo dessa série de seletividade. A gente vai apresentar um estudo de caso e vocês vão trabalhar, então, com algumas questões que também vão ser colocadas para análise.